Bora lá. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela Reis, eu sou economista, historiadora. Hoje eu estou na tradicional padaria Favorita, uma das padarias mais antigas, está no ponto central da cidade de Rio das Flores. E ela está aqui há mais de 50 anos. Eu estou falando de padaria, eu estou falando de milho e eu estou falando de aipim. 3 iguarias aí tradicionais do Brasil. Aqui na região do Vale do Café, especificamente em Rio das Flores e Valença, nós temos uma cultura que é a cultura indígena, principalmente. E hoje eu vou falar para vocês, olha só que esse daqui é meu, eu vou falar do bolo de fubá, ok? Que tem essa variação linguística aí dos ingleses, essa variação de bread, né? E por isso broa. Então esse daqui, ó, só que esse pedaço é meu. E eu vou falar para vocês também do bolo de aipim, ó, outra comida indígena. Queridos, aqui na região nós temos uma cultura indígena que é dos purus ou puris. Valença e Rio das Flores fica mais ou menos nessa herança indígena, purus e araris, né? Araris principalmente em Valença. E tanto o milho quanto a mandioca é uma iguaria dessas duas tradições indígenas. O que acontece? Quando é que as padarias elas chegam no Brasil? Elas chegam no Brasil logo no século XX. Com aquela questão da colonização, elas chegam. Mas a tradição do pão francês, que São Luís, eu acho que é palco para outro vídeo, certo? Vamos falar do pão francês? O que acontece? Ele chega com os colonos portugueses que vêm para cá no Brasil em 1500, né? Ele já traz essa questão do pão. Só que os portugueses também trazem, principalmente no início do século XX, nesse eixo aqui, ó, eixo do Sudeste, que é o grande coração financeiro e econômico do Brasil. Olha, o que é o Sudeste? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, bora lá para o que interessa. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Panificadores e Confeiteiros, a ABIP, hoje no Brasil nós temos mais de 70 mil padarias, né? A gente já teve mais ali na década de 80 até o século 21, no início do século 21. Mas hoje contabilizam-se mais de 70 mil. Aonde que essas padarias tornam-se populares? Justamente no processo industrial do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em São Paulo, com a grande migração que começa ali no início do século XX, com japoneses, italianos, holandeses, franceses, ingleses, vem aquela galera até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, só que se expande mesmo no final aí da década de 50. Então, no início da década de 20, a gente tem aí a explosão das padarias no centro de São Paulo, principalmente, até para atender, né, o grande fluxo de trabalhadores que tinham nas indústrias ali no centro de São Paulo. Mas isso também já é matéria para outra coisa. Então vamos falar do milho, vamos falar da broa. Como eu já falei, a variação broa, olha só, o nome vem dessa variação linguística, porque o Brasil, lembra que, ó, quem são os primeiros habitantes? Os indígenas, né? Vem os colonizadores portugueses para cá em 1500. Aí a gente vai ter depois, infelizmente, o tráfico de africanos para o Brasil, né? E então, olha, a mistura dessas 3 etnias, né, brancos, indígenas e africanos, vai trazer justamente essa mistura. E o bolo de fubá, ou broa de fubá, vem da onde? O milho é uma comida, é uma iguaria aqui da América do Sul, tá? Principalmente ele surge ali nos Andes, no Peru, toda a América do Sul, mais ou menos, ela, junto com os indígenas, ela cultiva o milho. Só que aqui no Brasil, que tem uma herança, nós temos 3 troncos de indígenas no Brasil. O G, o Tupi e o Aruaque. Manicoque, que do aipim, é o outro, que é da mandioca. Agora, o milho não é muito da nossa cultura tupi. Ele mas como coadjuvante, que o primeiro realmente é o aipim aí. Então, como é que isso surge? As fazendas de café,
elas adotam essa iguaria lá no início do século XX, até mesmo, gente, por quê? Aonde você tem esse processo do vale, que a gente vai ter essa confluência de Minas, a gente vai ter São Paulo, esse eixo todo aqui de Rio, Minas e São Paulo, e aonde tem no vale aqui do Paraíba e no oeste paulista, que a gente tem o café, a gente tem o leite. Então, dentro das fazendas, você precisa de quê? Você precisa de iguaria, você precisa de alimentar, até porque não tem um acesso fácil, né, em alguns lugares, não vai ter padarias, né? Então, como já se usa o milho aí nas suas mais específicas farinhas, assim como é a mandioca, eles adotaram fazer o bolo, né? Fazer esse bolo com todas as farinhas que existiam. A princípio, o milho e depois a mandioca. Então, lá no início do século XX, a gente vai ter essa iguaria maravilhosa, deliciosa, né? Que eu curto demais da conta, que é o bolo de fubá ou a broa de fubá. Beleza, até aí tudo bem. Agora, uma coisa que é curiosa nesse processo é que no início do século XX, como é que funciona? Os bandeirantes paulistas, eles adotam o hábito de ir no caminho do ouro, principalmente, e quando eles vão utilizar, vão entrar o centro-oeste, vão subir o norte e vão descer ao sul em busca de desbravar as terras brasileiras, eles começam no caminho, nesse eixo aqui, olha, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles começam simplesmente a passar pelo caminho e plantar milho. Olha que interessante. Então, nesse processo, eles não só plantam milho, tá? Como eles também, olha só como eles ajudaram um pouquinho da nossa cultura. Eles vão adotar aí o hábito de levar a farinha de mandioca nos seus bornais, nos seus farnéis, até para poder desbravar a grande muralha que era o Brasil, né? Essa muralha de mata que era o Brasil. Então, os bandeirantes, eles popularizam tudo isso. Então, os tropeiros também vão fazer isso, principalmente nesse eixo Minas Gerais e Rio de Janeiro. Não é à toa que a Rua dos Mineiros, né, tem esse nome por causa dos tropeiros que vêm de Juiz de Fora, vêm das Minas Gerais para escoar o ouro até o Rio de Janeiro. Então, nesse processo, os tropeiros, eles popularizam esse plantio também de milho, tá? Eles vão levar isso. E agora vamos falar do bolinho de aipim, que eu já falei. Esse aqui é meu. Olha só. O bolo de aipim, que é outra iguaria da mesa tradicional brasileira, também muitos historiadores, eles vão dizer que não tem data certa, igualzinho o bolo de fubá. Só que o bolo de fubá, ele tem um registro lá na Vila Rica, lá que é hoje Ouro Preto, tem um registro de 1733 pelo Domingo de Souza Braz. Ele faz um registro nos seus livros de gastos e ele coloca lá um gasto com 13 broas que ele gastou. Então, ou seja, é daí que populariza a broa. E o aipim? O aipim realmente se populariza de outra forma. Eu trouxe uma cola aqui para vocês entenderem a quantidade de nome que tem o nome aipim ou macaxeira. Manicoque é uma palavra de origem aruaque. Então, olha só, eu trouxe a cola para vocês entenderem, olha a quantidade de nome, que varia em todas as regiões. Ela surge ali na bacia amazônica. Aí, ou seja, olha, o aipim é tradicionalmente conhecido como aipi, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira,